Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Universo DC Legados, publicado nessa coleção de graphic novels da DC, lançada pela editora Eagle Moss. Bom, eu vou dizer algo para vocês logo de cara, né? Esse aqui foi um gibi que eu comprei sem querer, ou para usar uma expressão do Chaves, sem querer querendo. Deixa eu explicar. Eu já faz alguns anos que eu tenho evitado comprar material que eu já tenho nas mensais. Eu não tenho comprado, por exemplo, os encadernados dos Vingadores de histórias que eu já tenho nas mensais. O encadernado do Jonathan Hickman, por exemplo, uma fase que eu gostei muito. Mas eu já tenho nas mensais, então não vou duplicar, né? Por que eu tenho feito isso? Embora ter encadernado seja até mais fácil para manusear, para pegar, para ler, os recursos são finitos e as possibilidades infinitas. Então, como não dá para comprar tudo, eu priorizo comprar material que eu não li, material inédito. Há as exceções, por exemplo, coisa que eu só tenho em formatinho e eu não gosto de ler. Ou então uma coisa que eu gosto demais, eu gosto muito. E aí eu quero ter aquilo à mão com mais frequência, mas assim, são raras as exceções. O Universo DC Legados furou o bloqueio. Por quê? Porque eu pensava que essa história era inédita no Brasil, mas ela não é. Inclusive, eu possuo as edições nas quais ela foi publicada. A história saiu aqui no Brasil pela primeira vez nos números 10 a 18 da falecida revista Universo DC. E acabou sendo uma história que não me marcou tanto na época. Passou como mais uma. Acho que até por isso eu acabei esquecendo que eu a possuía, que tinha aqui em casa. Só fui redescobrir isso quando peguei para ler. De todo modo, eu acho que vale dizer que a história não merece esse esquecimento. Talvez pelo fato de eu tê-la lido de maneira diluída, isso tenha feito que eu não prestasse tanta atenção nos méritos dela. E ela possui alguns bons méritos, assim. Bom, agora tendo lido tudo num só fôlego, as qualidades saltaram mais aos meus olhos. O Universo DC Legados tem uma proposta bem simples, mas ela é bem executada também. Ela é escrita pelo Len Wein e desenhada por uma legião de desenhistas. Tem o George Pérez, tem o David Gibbons, José Luiz Garcia Lopes, estou confundindo com o escritor. José Luiz Garcia Lopes, o Brian Bolland, Tom Derrick, Keith Giffen, Frank Quitely, Bill Sienkiewicz, Gary Frank, olha só, é uma galera, cara. J.G. Jones, Joe Kubert, Walt Simonson, cara, muita gente boa desenhando isso aqui. Originalmente ela saiu como uma minissérie em 10 partes. De cada número tem a história principal que avança e uma história secundária, autocontida, uma história fechadinha secundária. E o que nós temos aqui então? Nós temos uma história do universo DC que passa pelos principais acontecimentos e sagas. Vou mostrando os desenhos enquanto falo. Lembrando que os artistas vão variar bastante, né? São muitos que desenham. Como eu falei, é uma história do universo DC passando pelos principais acontecimentos e sagas. A história começa lá na década de 30 e vai até pouco antes da contagem regressiva para a crise infinita, que é logo antes da morte do Besouro Azul. Ou seja, nós temos aqui a cronologia da DC tal como foi elaborada no pós-crise das Infinitas Terras e pré-Novos 52. E essa história aqui é uma espécie de declaração de amor ao universo DC. Uma declaração feita por alguém que conhece muito bem os personagens e a cronologia da editora. A história ela é narrada por esse personagem que está aqui, que é o Paul Lincoln, que na época da Grande Depressão, na década de 30, ele era um garoto. Deixa eu ver se eu pego aqui a imagem dele como garoto. Esse lourinho. Ele era um garoto e nessa época foi a época que surgiu os heróis, né? Então ele testemunhou o surgimento dos primeiros heróis como Sandman, como o Guardião. E esses heróis o inspiraram a não seguir uma vida de crime. Ele era amigo de um rapaz que o colocava para ajudar a
bandidos, né? E no decorrer da história, ele, inspirado pelos super-heróis, não é nenhum grande spoiler, né? Ele acaba se tornando policial e seu amigo de infância vai para o crime e frequentemente é capanga de super-vilões. A trajetória desses dois amigos de infância, ela atravessa décadas e os grandes acontecimentos da DC. Tá lá, tudo, né? Deixa lá, a morte do Superman, a crise nas infinitas terras, e em especial o Paul, né? Esse rapaz, o Paul Lincoln, ele é testemunha in loco de vários eventos e ele também possui uma coleção de recortes de jornais, das aparições, dos grandes acontecimentos com super-heróis. Bom, essa é a trama principal. Nas histórias secundárias, nós temos o quê? Contos de super-heróis mencionados naquele momento cronológico que o Paul está falando. Então, assim, nós temos, por exemplo, sei lá, histórias daqueles personagens da DC, tipo aqueles desafiadores do desconhecido, temos histórias da Legião dos Super-Heróis, sempre contos curtos, né? História do Electron, temos assim, são várias histórias mesmo, assim, são sempre histórias curtas. Então, aqui deu para ver um pouco os desenhos e eu devo assim, dizer que logo que eu achei a leitura muito fluida e agradável. É bacana ler isso aqui. Ou seja, é uma quantidade grande de informações, mas a narrativa ela é envolvente. Para quem leu as histórias que são mencionadas aqui, dá uma sensação boa de nostalgia. Para quem não leu, essa pessoa vai ter uma síntese da história da DC a partir do olhar de um ser humano normal. Reparem, o que nós temos aqui não é exatamente a história, é o ponto de vista do Paul Lincoln sobre a história. E nem sempre, por exemplo, ele vai saber as causas do que está acontecendo, ele não tem essas informações privilegiadas. Por exemplo, durante aquela saga Crise de Identidade, que os parentes dos heróis estão morrendo, assim, ele vê o que está acontecendo, ele tem a percepção do público, mas ele não sabe na intimidade dos heróis o que aquilo está causando, né? Ele especula, inclusive algumas especulações, ele coloca na narrativa. Os desenhos, com certa frequência, eles emulam a fase que está sendo mostrada. E, por vezes, eles são do próprio desenhista que fez a saga original que está sendo mencionada. Por exemplo, o George Pérez, ele desenha o momento que está falando sobre a crise das infinitas terras. O Dan Jurgens desenha, tá até aqui, né? Quando o retorno e a morte do Superman. Como eu falei, a proposta é bem assim, é bem legal. E é inevitável, quando a gente lê algo disso aqui, que a gente faça a comparação com Marvels. A gente vai fazer essa comparação com Marvels. Marvels, aquela história escrita pelo Kurt Busiek, que é desenhada pelo Alex Ross, que também mostra a história do universo Marvel pelos olhos do homem comum, só que, no caso, um jornalista. Marvels teve um impacto bem maior que o universo DC Legados. Tem um ineditismo na proposta na época, sei lá, nos anos 90. Os desenhos do Alex Ross também saltam aos olhos, aquele ultra-realismo dele acaba servindo muito bem ao roteiro do Busiek, que quer mostrar a vida dos heróis afetando seres humanos normais. Legados, no entanto, possui um escopo cronológico maior, trabalha mais sagas, mais acontecimentos, mas Marvel é uma obra de maior envergadura, com toda certeza. Só que isso não faz que o universo DC seja ruim. O universo DC Legados seja ruim. Na verdade, o universo DC Legados segue um caminho apontado por outro. A influência de Marvel aqui, ao meu ver, é clara. Só que, assim, ser influenciado normal. Aqui nós temos uma história bacana, na qual os dramas humanos, os dramas dos humanos, se misturam aos épicos cósmicos. Além disso, essa história aqui, ela pretende mostrar o que um herói pode significar e como que as mudanças no comportamento dos heróis nas fases, na Era de Ouro, na Era de Prata, na Era de Bronze, como é que isso muda o simbolismo desse herói. Inclusive, na narrativa é dito, cara, aí tudo ficou ruim, as coisas pareciam mais sombrias. Aí fala, por exemplo, de quando o Superman morreu, de quando o Batman foi derrotado pelo Bane e outro assume. É bem legal isso. E como é que esse significado do herói, as posturas do herói variaram
passar do tempo. Para encerrar, quero dizer que eu achei a relação entre a passagem do tempo para os heróis e para o Paul um pouco confusa. Não sei se confusa é bem a palavra, mas a coisa não parecia fechar. Olha só, o que acontece com os heróis, a cronologia, assim, não cabe no período de uma vida humana, né? A quantidade de coisas que eles fazem, a gente abstrai isso. Mas quando o Len Wein coloca um observador humano que envelhece, que tem filhos, né? Lidando com a cronologia dos heróis, isso fica um pouco complicado. Parece que tem umas escapadelas. Às vezes parece que passou mais tempo para ele do que para os heróis. Eu teria que reler para ter certeza disso. Reler olhando para esse ponto. Mas essa foi uma impressão que eu tive de uma leitura aí bem agradável. É isso que eu tinha para dizer. Agradeço demais por ter visto o vídeo. Peço teu joinha se você gostou dele, que você se inscreva no canal também, se está chegando por agora. Lembro que eu sempre deixo um link da Amazon em todos os meus vídeos. Caso você vá fazer uma compra pela Amazon, resolva entrar por esse link. Na descrição de todos os vídeos está esse link. Você ajuda o canal a se manter, a melhorar, isso é fundamental pra gente. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.